Boa noite a todos que já estão na sala, que nosso Mestre Jesus possa, então, nos acolher nesse momento, dessa nossa reunião de hoje. Para iniciarmos, nós vamos pedir a Sandra para fazer a prece para a gente harmonizar, serenar os nossos corações e estarmos aqui com a permissão de todos para adentrarmos, né, com essas reflexões da noite. Então, que Jesus nos abençoe os corações. Sandra, por favor. Querido Mestre Jesus, amigos do plano maior, mentores dessa tarefa, rogamos a todos vós, neste momento, a presença, a intuição e a paz necessária para que possamos assistir à nossa palestra. Rogamos ao Senhor Jesus que autorize essa espiritualidade no propósito de espalhar as energias que aqui forem geradas, no auxílio daqueles que necessitam mais do que nós. Te pedimos também, Senhor, que é todo misericórdia e bondade, que ajude a todos neste momento que estão passando por profundas necessidades físicas e morais, dando a todos força, coragem e esperança para que a gente possa sair vencedor dessa batalha. Pedimos só, Mestre, que nos acompanhe sempre como tem feito, agora e todos os dias, que assim seja. Então, que assim seja. Obrigada, Sandra. Então, com muita alegria, nós iniciamos a nossa reunião de hoje. A Renata é nossa convidada a trazer as reflexões. Nós agradecemos, viu, Renata, por estar conosco mais uma vez. Rogamos a Jesus, né, que lhe abasteça, a espiritualidade que lhe intua, a nos trazer, então, de acordo com as nossas necessidades de cada coração aqui presente. Então, com muita alegria, nós passamos a palavra, te agradecendo muito. Temos até as 21 horas, tá bom? E aí você faz os seus combinados aí, se você quer ser interrompida, em qual momento, e fique à vontade, tá? Muito obrigada mais uma vez, Carla, pelo convite. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Dividindo um pouquinho do que eu acredito que seja uma grande fonte de respostas para nós, é assim que eu enxergo a doutrina espírita, né? Por mais que a gente não encontre todas as respostas que a gente busca, dentro da doutrina eu encontrei muitas das minhas respostas, né? Então, no meu caminho de progresso, de aprimoramento, de adiantamento, às vezes, né, aqueles questionamentos que ficam ali no fundo da nossa alma e que a gente quer entender pelo menos um pouquinho, nem que seja para a gente ter uma jornada que nos conforte um pouco mais, né, diante de tantas atribuições que vão aparecendo no nosso caminho, no nosso dia a dia. Afinal de contas, estamos num mundo de provas e expiações ainda, né, por mais que a gente esteja trabalhando na construção, e juntos estamos, né, trabalhando na construção de uma morada regenerada, ainda estamos no mundo de provas e expiações, e viemos para esse mundo de provas e expiações. Então, que muitas vezes existem cargas, né, que são, sim, pesadas, mas não além do que nós necessitamos, né, só que muitas vezes, diante dessas cargas, a gente busca respostas. E a doutrina me ajudou a encontrar muitas dessas respostas, e inclusive o tema que a gente vai tratar hoje, né, eu não sei quanto a vocês, né, todo mundo que está aqui, a gente que está aqui junto, eu venho de uma família católica, né, então eu tive uma educação religiosa dentro da doutrina católica, com primeira comunhão, com catequese, né, com tudo aquilo que a gente conhece, e que eu não encontrava respostas. E nós vamos conversar aqui hoje, inclusive, porque dentro dessa passagem do Livro dos Espíritos é colocado isso, e eu achei, assim,
é muito bom ter contato com o que foi colocado, da forma como foi colocado a respeito das religiões, né, porque todas servem para o nosso adiantamento, né, no final das contas, quem acaba desvirtuando as coisas são os homens, a gente só precisa aprender a fazer as interpretações, as leituras, e respeitando, muitas vezes, os limites de cada um, né, porque às vezes a gente consegue ir um pouquinho mais, e tem um irmão de jornada que às vezes não consegue ir tanto, e aí, para ele, aquilo ali que foi colocado está de bom tamanho, mas para aquelas pessoas que querem ir além, que querem entender um pouco além, que foi o meu caso, né, chegou uma hora que dentro dos dogmas e dentro da religião católica, eu falei, putz, eu não estou mais encontrando respostas aqui. E ali eu iniciei a minha jornada de busca. E esse tema da ressurreição da carne foi uma das coisas que sempre me chamou muita atenção dentro da doutrina espírita, porque a gente está falando nada mais, nada menos do que reencarnação, né? Só que dentro da religião católica, dentro da forma como isso era ensinado, não fazia sentido para mim, sabe? E aí a gente vai ver que dentro de algumas passagens que a gente vai pegar do Livro dos Espíritos, o sentido que isso faz para as pessoas que, como eu, né, e como o Livro dos Espíritos traz para a gente, que são os pensadores livres, né, que são aquelas pessoas que não é que nós duvidamos, não é que nós não acreditamos, não é que seja necessário que tenha ciência para que eu acredite, não é isso. Como o próprio Livro dos Espíritos traz, e a gente vai entrar nisso também, muito pelo contrário, né? Nós que buscamos respostas além daquilo que sempre foi colocado para a gente, nós queremos, como o próprio Livro dos Espíritos traz, muitas vezes até mais do que os outros que não buscam se aprofundar tanto, no fundo, nós queremos crer, né? E é por isso que a gente tem essa vontade de se aprofundar cada vez mais e de ir em busca de respostas quando aquelas fontes que nós estamos tendo contato já não trazem mais todas as respostas que nós queremos ou que nós estamos buscando, né? E aí eu preparei assim algumas, eu gosto muito da última vez que a gente esteve junto, até peço desculpa porque eu não tinha conseguido configurar minha webcam, então eu não consegui trazer a apresentação. Mas eu gosto muito de colocar a apresentação, porque eu acho que ajuda muito a ilustrar, né? Ô, Renata, deixa eu só fazer um comentário. Achei muito bacana isso que você falou para a gente agora, porque é exatamente isso, doutrina espírita, né? Kardec era um cientista, à época do positivismo, não é? Então, ele, quando desenvolve, né, todo esse arcabouço mesmo, doutrinário, e traz para a gente e coloca para a gente, e o livro Obras Póstumas fala muito disso, ele está desenvolvendo uma metodologia, né, que ele chamaria de científica com base na escola, na fonte que ele foi beber no positivismo. E isso nos coloca a todo momento, vamos dizer assim, esse princípio da doutrina espírita, que, entre aspas, é essa curiosidade para que a gente forme um entendimento, porque quando esse entendimento está solidificado, assim, né, ele está sólido, os horizontes vão se abrindo, então isso é muito bacana, essa forma que você trouxe para a gente. É necessário que a gente vá compreendendo, né, isso que a gente está estudando dentro da doutrina, e não aceite de forma, né, sem questionar, sem formar esse entendimento. Achei muito bacana. Aí você me desculpa de já estar falando, mas assim, muito bacana. Viu? Pode ficar à vontade. Carla, pode ficar à vontade, tá? Eu acho que fica até mais dinâmico quando a gente tem essa troca, esse bate-bola, assim. Se mais pessoas quiserem fazer perguntas também, ou fazer alguma colocação durante a apresentação, aqui é um bate-papo nosso, né? É o que eu sempre falo. Eu não estou aqui apresentando hoje porque eu sei mais, porque eu sei menos. Não, muito pelo contrário. A gente pega um tema, inclusive, e estuda para poder vir e montar a apresentação numa sequência lógica, né? Então, a ideia é que a gente troque, né? Que eu só esqueci de falar, que você pediu para a gente fazer os combinados. Quem quiser fazer colocação, quem quiser, né, fazer pergunta, pode ficar à vontade aí, em meio à apresentação mesmo, tá?
Ok, é com você, então. Pode começar. Vocês estão conseguindo ver a tela? Vocês estão vendo a apresentação? Ainda não. Você tem que abrir ela, apresentação, Espera aí, então, que eu... clica nela, vamos ver. Vamos aguardando, então. Porque eu... Então, boa noite a todos que entraram. Não sei se viram o chat. As nossas reuniões, né, estão sendo gravadas e podem posteriormente ser publicadas, tá? E então aqui todos que estiverem na sala estão autorizando a que seja, né, gravado e, se for o caso, posteriormente publicado, tá bom, gente? Ok, Renata, tá aparecendo. Ótimo. Tá na tela. Então, vamos lá. Tema de hoje, ressurreição da carne. Eu vou trazer aqui a referência, né, que é o Livro dos Espíritos, e eu, inclusive, coloquei um pouquinho de texto aqui, tá, gente? Apesar de eu não gostar de fazer muito isso, eu gosto mais de tópicos, é porque o tema, eu achei que seria melhor para a gente poder conversar, trazendo os escritos, e aí eu já fiz as separações em cima das reflexões para a gente poder fazer ao longo aqui da conversa. Tá, então, toda a referência da exposição de hoje, ela vem do livro dos Espíritos, né, e aí a gente começa lá na pergunta 1010, a respeito de ressurreição da carne. E a pergunta é a seguinte, né, que é o que eu estava conversando com vocês, que quando, né, eu estava lá dentro da criação, da educação, da religião católica, era algo que eu nunca encontrei respostas da maneira como é colocado, né, dentro dessa outra instituição. E é inclusive isso que é questionado, que também imagino a época pelo Kardec, né? O dogma da ressurreição da carne é a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos, né? Então eu fico me imaginando assim, né? O Kardec, quando estava formulando as perguntas que seriam feitas, baseado naquilo que ainda não tinha sido encontrado respostas, né? Ou que as respostas que existiam não eram satisfatórias por não trazerem para a gente uma possibilidade de raciocínio em cima daquilo ali, né? De só ser colocado e você ter que aceitar sem discorrer sobre aquilo e chegar num entendimento mais profundo, né? E aí a resposta que a espiritualidade traz para a gente, que é a resposta que acalmou meu coração, que eu falei, então é isso, né? E a resposta é a seguinte: como quereis que seja de outro modo? É isso mesmo. A ressurreição da carne nada mais é do que a reencarnação da forma como ela é ensinada pelos espíritos. Essas palavras, como tantas outras, não parecem insensatas aos olhos de certas pessoas, senão porque as toma ao pé da letra. Como muitas das coisas que estão nas escrituras, ser traduzidas ao pé da letra, a gente não enxerga uma lógica naquilo, né? E dessa mesma forma, era a maneira como o dogma da ressurreição da carne era tratado. Se ele for traduzido ao pé da letra, a gente não consegue encontrar uma lógica naquilo ali, né? E por isso que muitas vezes essas palavras conduzem à incredulidade, né, de que não é possível reviver, não é possível, não tem como isso ser feito. Se a gente for pensar ao pé da letra, realmente, né, mas muito se utilizou da forma como a história foi contada nas escrituras, na Bíblia, o próprio Jesus, que nosso mestre maior, que conversava com a gente através de parábolas, né? Então, muito se era utilizado de linguagem figurada. Então, hoje, né, com o passar dos anos, com a elucidação das coisas, a gente vai entendendo o que essas linguagens figuradas queriam verdadeiramente nos dizer, né? E aí, ele segue a espiritualidade segue na resposta. Mas dai-lhes uma interpretação lógica, e aqueles que chamais de livres pensadores as admitirão sem dificuldade. Né? Precisamente porque eles refletem. Porque não vos enganeis. Esses livres pensadores não desejam mais do que crer. Eles têm, como os outros, talvez mais do que os outros, sede do futuro, mas não podem admitir o que é contestado pela ciência. Que é mais ou menos aquilo que a gente estava conversando. Bom,
eu não encontrei respostas diante daquilo que me falaram. Me falaram um negócio, eu falei, cara, beleza, você está me falando isso, mas eu não estou enxergando lógica nisso que você está me falando. E outra, a ciência ainda nos prova que não é bem por aí. Não é porque eu não creio, não é porque eu não acredito, não é porque eu acho que isso tudo que vocês estão falando é uma bobagem. Não é isso. Eu só não enxergo sentido na forma como isso está sendo explicado. E só, né? E muitas vezes, por querer me aprofundar, eu creio ainda mais do que outros. Porque eu não sei vocês, mas eu, durante um tempo, quando, né, antes ainda de mergulhar em processos mais espiritualistas, aí eu estou falando de muito tempo atrás, né, assim, com 20 e poucos anos, essas eram questões muito latentes para mim, eram respostas que eu tinha muita vontade de encontrar. E aí, quando eu comecei nessa busca, muitas vezes eu ficava me perguntando, meu Deus, mas será que eu não estou atentando contra a minha própria fé de querer ir atrás desse tipo de resposta? E aí isso aqui traz até um afago, né, para o nosso coração. Não, minha filha, muito pelo contrário. Né? Muito pelo contrário. Você querer se aprofundar, você querer buscar mais, você querer ter um entendimento maior, isso só mostra que você não só crê, como crê e tem vontade de descobertas cada vez maiores e cada vez mais profundas, né? Essa sede pelo futuro e essa sede pelas respostas, e por não aceitar, né, como eu gosto de falar, não aceitar goela abaixo uma explicação que não faz sentido. Então, se às vezes alguém te fala uma coisa que não faz sentido, você fala assim, opa, peraí, isso aqui não faz sentido. Onde será que eu posso encontrar uma resposta que vai me trazer um pouco mais de sentido para isso aqui que eu estou buscando? E aí, dentro da doutrina espírita, especialmente dentro do Livro dos Espíritos, que traz muitas respostas, né? Livro de perguntas e respostas, a gente encontra muita coisa. Né? E a doutrina da pluralidade das existências, ela está conforme a justiça de Deus. E ela pode explicar o que sem ela é inexplicável. Então, é mais ou menos assim, existe todo o ensinamento e o compilado desses ensinamentos que foi sendo feito ao longo do tempo, ao longo dos séculos, que a doutrina dos espíritos nos traz. Então, tem ali, né, uma série de questões organizadas para nos auxiliar no nosso entendimento, da nossa vida, da nossa existência, da nossa jornada aqui nesse plano. E dentro disso, a gente acaba chegando no conceito da pluralidade das existências, né, dos diferentes mundos, das diferentes moradas. E o próprio tema da ressurreição da carne, né? De quando o meu corpo vai entrar em decomposição e o meu espírito vai seguir na senda evolutiva. Sem a doutrina espírita, sinceramente, eu não enxergo um meio de explicar isso tudo. Eu não enxergo um meio de explicar isso tudo. E por quê? Né? Porque a gente precisa dela para poder explicar as coisas dela. Então, a gente precisa das doutrinas espiritualistas para nos explicar as questões do mundo espiritual. Da mesma forma que nós precisamos da ciência da Terra para entender as leis que regem aqui o nosso plano material. Né? Cada macaco no seu galho, vamos dizer assim, só que a gente encontra uma interseção, hoje em dia, muito grande entre a ciência e a espiritualidade. Né? Muitas respostas que a ciência acaba ali tangenciando, ou até num ponto de interseção muito grande, com o que a gente encontra dentro de obras, por exemplo, como o Livro dos Espíritos. Né? E aí vem uma outra pergunta. Né? Assim, a igreja, pelo dogma da ressurreição da carne, ensina ela mesma a doutrina da reencarnação? Né? Aí a minha interpretação dessa pergunta é a seguinte, então tá, a gente está falando aqui da ressurreição da carne como a doutrina da reencarnação. Estaria a igreja já preparando as pessoas para este tipo de conceito?
né, já preparando as mentes, os corações e os espíritos para a recepção dessa explicação, talvez em tempos futuros, né, porque, pensa, né, se lá nos séculos passados, né, quando a igreja era a instituição mais forte, a mais dominadora e uma das mais poderosas do mundo, né, porque ela detinha boa parte das informações que circulavam no mundo. Logo, né, quem tem informação tem poder. Hoje em dia, e sempre na história, foi assim. Né? Então, estaria, talvez, a igreja já preparando, né, as pessoas, as mentes, os espíritos, para poder receber esse conceito da reencarnação? E a resposta é maravilhosa. Isso é evidente. Isso é evidente. Essa doutrina, aliás, é a consequência de muitas coisas que passaram despercebidas e que não se tardará a compreender nesse sentido. Então, é evidente que, ao trazer o tema ressurreição da carne, desde quando ele começou a ser introduzido ou ser falado, conversado a respeito, já existia ali, por trás, essa lógica de tentar explicar aos homens o que seria a reencarnação. Renata? Sim. Renata? Pode Tá falar. ouvindo? Sim. O seguinte, olha só, e esse conceito de reencarnação, você vai trazer essa questão do imperador Justiniano, lá da época? Não, pode colocar. Não. Então, deixa eu fazer uma observaçãozinha aqui para a gente. Em aproximadamente 525, na verdade, o imperador Justiniano, ele teve, né, logo que a instituição, o cristianismo foi declarado religião oficial, né, lá em 323, 325, no Concílio de Nicéia, primeiro com Constantino, né, imperador romano, que aproveitando-se da situação política da época, né, aí não vamos entrar no meio, mas só para... Ele declarou, então, o cristianismo como religião oficial. Mais à frente, por volta de 1525, exatamente, teve um concílio, parece que é o de Trento, aonde ficou, então, declarado que a ideia, a intenção da reencarnação, ela seria banida, por várias questões. Aí eles até falam que a esposa do Justiniano, ele a buscou como uma mulher da vida, aquela coisa toda, e como uma forma até de apagar essa questão, né, porque fizeram chacota com essa posição dela, que a profissão era tão importante que até nessa situação tinha, né, uma mulher da profissão tinha virado rainha, e aí, em decorrência dessas questões, e obviamente políticas e econômicas, né, o Justiniano, ele enquanto, né, naquela época o imperador era comandante também da igreja, resolveu banir, né, da religião esse conceito de reencarnação. Então, a partir daí, a Igreja Católica ela já começa trazendo esse conceito de ressurreição, porque depois você vai trabalhar esse conceito da reencarnação, não sei se através de Nicodemos e tal, né? Mas é interessante porque houve isso, na verdade. Se a gente buscar no cristianismo primitivo, havia essa noção, esse conceito, não muito definido ainda, de que não era a ressurreição do corpo apenas, né, da matéria, e era, sim, a possibilidade do espírito evoluir, não se sabia como, né? Então, assim, é um marco, eu estou trazendo isso, porque é interessante, porque é um marco. O cristianismo primitivo, ele trazia esse conceito, conforme as falas de Jesus, o Evangelho, não é isso? Conforme o Espírito nos traz, e a Igreja Católica, nesse momento, em 525, ela desviou, ela deu uma deturpada no conceito, tá? Então, só para trazer esse entendimento, assim, que foi intencionalmente, na verdade, que a igreja é uma manipulação do entendimento, né? Houve isso, de fato. Pode continuar e desculpa. Ou seja, né, Carla, a gente consegue até fazer a leitura de que, sim, né, num primeiro momento existia-se essa intenção pura e genuína de levar o entendimento para as pessoas,
mas que ao longo da história, muitas vezes por poder e pela clara intenção de manipulação, né, algumas coisas foram sendo deturpadas ou desviadas, né, daquilo que seria o cerne, daquilo que seria o ensinamento original, vamos dizer assim, né, da onde as coisas deveriam evoluir. E aí, continuando no Livro dos Espíritos, logo se reconhecerá que o Espiritismo ressalta a cada passo do próprio texto das Escrituras Sagradas. Os espíritos não vêm, pois, destruir a religião, como alguns o pretendem. Muito pelo contrário, né? Vêm confirmá-la e sancioná-la por provas irrecusáveis. Mas como é chegado o tempo de não mais empregar a linguagem figurada, eles se exprimem sem alegoria e dão às coisas um sentido claro e preciso, que não possa estar sujeito a nenhuma interpretação falsa. Eis porque, dentro de algum tempo, tereis mais pessoas sinceramente religiosas. Aqui eu trocaria, né, assim, com a minha humildade, dentro da minha ignorância, eu trocaria a palavra religiosa por espiritualista. Né? Então, mais pessoas sinceramente espiritualistas e crentes do que o que a gente vê hoje. Né? Então, algumas coisas aqui que eu achei muito interessante quanto mais a gente estuda a doutrina espírita, mais a gente percebe que, com o passar do tempo, nós conseguimos ir lá nas escrituras sagradas e fazer um cruzamento entre o que a doutrina espírita fala e o que está escrito nas escrituras sagradas. Né? Então, cada vez mais isso vai ficar evidente para todos nós. Né? Dentro das escrituras, dentro dos ensinamentos do nosso mestre maior, Jesus, né? Governador do nosso planeta. Então, assim, quanto mais o tempo passar, mais claro e evidente, né? Como a gente fala que o Espiritismo sendo a terceira revelação, onde a cortina de fumaça ela vai se desfazendo, eu enxergo que é o seguinte: quanto mais o tempo passar, menos fumaça, menos neblina, menos névoa a gente vai ter na nossa frente em relação ao que estava na história lá nos primórdios e o que vem nos ensinar a doutrina dos espíritas, a doutrina espírita, porque nós temos provas irrecusáveis. Cada vez mais provas irrecusáveis. E aí algo que eu falo assim, gente, maravilhoso ter chegado a esse tempo, né? Esse momento de parar de ficar usando linguagem figurada. Ok, né? Há muito tempo atrás isso era necessário, porque as pessoas não teriam nem entendimento para talvez se usar uma outra linguagem ou se falar de uma outra forma, né? Então, tudo aconteceu da maneira como deveria ter acontecido. Só que nós precisamos cada vez menos de linguagem figurada, né? No grau de adiantamento que a gente vai chegando, com o nosso progresso, com a nossa evolução, a gente vai podendo ir mais direto ao ponto, que é o que a doutrina espírita nos traz. Né? E aqui a última frase desse parágrafo, que é: tereis mais pessoas sinceramente religiosas, e aqui, né, pedindo licença, eu colocaria a palavra espiritualista, pessoas sinceramente espiritualistas que acreditam, né, que acreditam em algo maior, que acreditam nas outras dimensões, que acreditam nos planos espirituais, cada vez mais, num número muito maior do que a gente tem hoje. Por quê? E aí aqui eu vou colocar a minha opinião pessoal, quem quiser colocar também, podem todos ficar à vontade. Eu falo isso, eu tô com 35 anos, né? E eu lembro quando eu tinha 20 e poucos, que eu pensava assim, gente, mas e isso? E isso? E isso? E eu já não me sentia tão à vontade dentro de igreja, eu já não me sentia tão à vontade dentro, né, daqueles dogmas todos que muitas vezes eu via ali pessoas que só iam para poder cumprir um protocolo, só para poder bater cartão na igreja, né? Eu falava assim, gente, mas isso não faz sentido para mim, isso aqui não tem, eu não encontro resposta, né? Não me sinto bem, não encontro resposta. E aí eu fico imaginando os jovens, né, do mundo que a gente vive hoje, informação circulando aí, né, para tudo quanto é lado, internet, a gente chegou num patamar que eu fico me perguntando, cara, os jovens, e isso eu acho que vai ser assim, cada vez numa intensidade maior, eles não conseguem lidar, né, com essa questão do é assim e ponto, aceite e não questione.
isso não cabe mais no nosso mundo de hoje. E por isso, eu, Renata, enxergo, a minha visão pessoal, que tantas pessoas, com o passar do tempo, vão se afastando da religião, por não encontrarem respostas. E como eu vejo, muitas pessoas falam isso, né? Eu já escutei relatos de muitas pessoas que, num dado momento, acreditavam que você ser um homem de fé ou você ser uma mulher de fé era você estar ligado a uma instituição. Que se você não estivesse ligado ou ligada a uma instituição, você não era uma pessoa de fé, você não era um homem ou uma mulher de Deus, né? E sendo que isso não faz sentido, né? Isso não faz sentido. Então, eu só sou um homem ou uma mulher de Deus se eu estiver dentro de um templo, né? Se eu estiver ali seguindo determinados dogmas que para mim não fazem nem sentido. Então, não tem lógica. As coisas, elas não conectam. E aí a gente tem, graças a Deus, né, chegado o momento de tantas questões serem esclarecidas para a gente, né, e à luz da doutrina espírita, por exemplo, né, dentre, obviamente, diversos caminhos mais espiritualistas que acabam conversando nessas mesmas coisas que a gente está conversando aqui, mas eu particularmente gosto muito de estudar a doutrina espírita. É isso, né? A gente vai abandonando cada vez mais a linguagem figurada e a gente vai cada vez mais tendo uma conversa direto ao ponto. Olha, é isso por causa disso, disso, disso. É isso por causa disso, disso, disso. As coisas vão fazendo sentido, vão se conectando e a gente vai caminhando. E aí tem uma outra questão que eu também achei muito interessante estudando e refletindo sobre esse capítulo, que é o seguinte: a ciência, com efeito, demonstra a impossibilidade da ressurreição segundo a ideia vulgar. Se os restos do corpo humano permanecessem homogêneos e fossem dispersos e reduzidos ao pó, se concederia ainda a reunião num dado momento. Então, no momento futuro, isso tudo pode juntar de novo e formar o corpo outra vez, né? Só que as coisas não são assim. Né? Não é assim que acontece. O nosso corpo, na nossa carcaça, né? O nosso veículo para o nosso espírito poder experimentar a vida aqui na terceira dimensão, na dimensão material, né? O corpo, ele é formado de diversos elementos. Isso tudo está no Livro dos Espíritos, tá, gente? Isso aqui eu só Ctrl+C, Ctrl+V do Livro dos Espíritos. O nosso corpo é formado de diversos elementos: oxigênio, hidrogênio, azoto, carbono, etc, etc, etc. Pela decomposição desses elementos, né, quando eles vão se decompondo, eles se dispersam para servir na formação de novos corpos, de tal sorte que a mesma molécula de carbono, por exemplo, entrará na composição de vários milhares de corpos diferentes. Não falamos senão de corpos humanos, sem contar os dos animais. Que tal indivíduo, talvez no seu corpo, possam existir moléculas que pertenceram aos homens das primeiras idades. E que essas mesmas moléculas orgânicas que absorveis na vossa alimentação, frutas, legumes, né, talvez possa ter vindo do corpo de tal indivíduo que conhecestes. E assim por diante. A ciência demonstra que é impossível a ressurreição segundo a ideia vulgar, né? Que seria assim, o dogma, né? Como que o dogma explica? A ressurreição da carne seria o corpo reviver. O que a ciência nos mostra que é impossível. E aí a gente entra dentro da doutrina dos espíritos de novo. Quando existe o momento da separação, né? Quando o nosso elo, quando o nosso laço entre espírito e corpo, ele é desfeito, né? Quando esse laço, esse elo, ele é desligado, o corpo entra em processo de decomposição. E esses diversos elementos, oxigênio, hidrogênio, azoto, carbono, eles vão se dissipando na natureza, sabe? É o que a gente já conhece da velha ciência da Terra, né? Nada se perde, tudo se transforma, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Né? Então, são elementos que,
num dado momento, estavam agrupados de uma forma tal que formaram o meu corpo. O meu espírito, chegou a minha hora de desencarnar. O meu espírito segue na senda evolutiva, nas outras dimensões espirituais, e o meu corpo vai ficar aqui. Né? Como eu falo com as pessoas que me amam, aproveita tudo que puder aproveitar e o resto deixa decompor. Quando decompor, ele vai se dissipar. E essas moléculas vão ser utilizadas de alguma outra forma pela natureza, para poder, inclusive, dar origem a outros corpos, a alimentos, a seja lá o que for. Esses elementos, eles voltam, eles retornam. Né? É um processo simplesmente de transmutação, de troca de estado. Né? E aí, eu encontrei, quando eu estava estudando, montando a apresentação, me veio na hora essa metáfora que a gente pode fazer com a água. Então, assim, ó, o nosso corpo, o nosso espírito, né, e a água, e como que tudo nada mais é do que uma mudança de estado. Uma mudança de estado, uma transmutação. Se eu tenho, por exemplo, um cubo de gelo, eu vou pegar um cubo de gelo aqui na minha casa, vou pegar um cubo de gelo, vou deixar esse cubo de gelo derretendo num copo. Derreteu no copo e virou líquido. Aí, eu vou deixar ele lá por uns dias, não vou mexer, num ambiente seguro, para não ter água parada de foco de mosquitos. Então, vou deixar lá num ambiente seguro e essa água vai evaporar. Então, eu tinha o gelo, que derreteu, virou água, que evaporou, entrou no estado gasoso. Quando que eu vou conseguir fazer um mesmo cubo de gelo pegando as mesmas moléculas que se transformaram num estado gasoso? Nunca mais. Não vai ser mais o mesmo cubo de gelo. Eu posso fazer um gelo novamente, mas vai ser com outras moléculas. Vai ser com outras. Aquele que era um cubo de gelo, que virou água, que depois evaporou, nunca mais vai existir dessa mesma forma. Esse gelo nunca mais vai existir dessa mesma forma. Então, é exatamente isso que acontece com a gente no nosso processo de desencarnar, entrar o corpo em decomposição. E quando a gente fala em ressurreição, eu não estou falando desse corpo aqui, que decompôs, que os elementos se dissiparam, vão ser utilizados de uma outra forma pela natureza, e o meu espírito seguiu. Quando eu retornar para a carne novamente, né, porque infelizmente, né, gente, a gente está aqui nesse plano hoje, a gente ainda tem uma longa jornada pela frente, então quando chegar o momento de eu retornar outra vez, eu vou ter uma outra veste. Eu vou ter uma outra veste, eu vou ter reorganizada com outras moléculas. É o mesmo espírito, é o mesmo princípio, mas a gente não está falando ao pé da letra. Né? E eu achei essa metáfora, eu achei que ajuda demais a clarear, e é exatamente isso que traz, continuando no Livro dos Espíritos. Né? A matéria sendo em quantidade definida e suas transformações em quantidades indefinidas, como cada um desses corpos poderia se reconstruir dos mesmos elementos? Como que eu poderia fazer esse cubo de gelo exatamente da mesma forma como aquele quando ele derreteu e depois evaporou? Né? Há nisso uma impossibilidade material. A ciência não conseguiria explicar isso, a possibilidade disso. Não é possível. Não é dessa forma que as coisas acontecem. Né? Há nisso uma impossibilidade material. Essa é a resposta da espiritualidade para a gente. Não se pode, pois, racionalmente, admitir a ressurreição da carne, senão como uma figura simbolizando o fenômeno da reencarnação. E, nesse caso, não há nada que choque com a razão, né? Nada em que esteja em contradição com os dados da ciência. Então, eu estou trazendo agora a doutrina dos espíritos para nos explicar um fenômeno espiritual. Então, a ciência da terra da matéria explica como que o corpo se decompõe
os elementos se dissipam e depois vão voltar para a natureza de alguma forma e ser transmutados e, enfim, né, vão virar coisas diferentes, né? Esses elementos vão ajudar a dar origem a coisas diferentes. Enquanto isso, eu pego a doutrina dos espíritos e explico o que acontece com o espírito que estava ali atrelado àquele corpo. Ele simplesmente se desligou, se desconectou e seguiu para outras dimensões. Ponto. Aí agora a gente tem uma explicação lógica que faz sentido, né? Que não precisa ser aquele dogma de que o corpo vai ressuscitar. Não, isso não tem como acontecer, nem a ciência da Terra consegue trazer essa resposta para a gente. Né? E aí, para a gente fechar, né, é verdade que, segundo o dogma, né, então, segundo a Igreja Católica, essa ressurreição não deve ter lugar senão no fim dos tempos. Né? Então, tá se aproximando aqui o meu momento do desencarne, né, pelos dogmas das religiões, que seria o meu juízo final, né, dali se decide se eu subo ou se eu desço, né, dali vai ser decretado o meu fim, né, enquanto que na doutrina espírita, esse processo, né, de transmutação, ele acontece todos os dias. Todos os dias. E aí a gente consegue refletir sobre um monte de questões que a doutrina espírita nos leva além e nos ajuda a refletir de uma forma mais e mais e mais profunda, né? Ok, chegou o momento do meu desencarne, o meu corpo vai entrar em decomposição, o meu espírito segue. Aí a gente consegue pensar, por exemplo, no futuro das almas e na sorte de cada uma delas diante das diferentes provas que cada um enfrentou aqui nesse mundo e como cada um lidou com as próprias provas, né, que foram lá escolhidas dentro do nosso plano reencarnatório. Não existe céu e inferno como um conceito definitivo após o juízo final. Né? Então, para a gente, sim, a ressurreição da carne. O que seria isso? Né? Seria o nosso espírito ganhar vida novamente. E dali inicia-se uma nova jornada, uma nova trajetória. Né? Então, eu vou ficar um tempo nas dimensões espirituais, né? Eu vou rever como que foi a minha conduta nessa vida, eu vou rever como que foi o meu posicionamento, a minha conduta diante das provas que foram colocadas e que eu participei, inclusive, da escolha minuciosa de cada uma delas. Então, como que foi isso tudo? Então, tem todo um processo de reflexão, tem todo um processo de análise, nós, em contato com os nossos mentores, em outras dimensões. Depois de um tempo, né, com o meu progresso, com a minha caminhada, vai chegar um momento que talvez eu não reencarne mais, talvez não, né? Vai chegar um momento. Nós é que definimos, diante da nossa conduta, da nossa postura, se isso vai demorar mais ou menos. Mas a nossa caminhada é para o mundo de regeneração, para os mundos ditosos, para os mundos felizes. Essa é a nossa jornada natural. A gente nunca retrocede, evoluiu um pouquinho, você pode estacionar, mas voltar você nunca volta. Então a gente está em constante progresso, até que vai chegar um momento que eu vou passar a habitar apenas mundos regenerados, e depois dali me trabalhando constantemente, caminhando nas minhas, né, nas minhas tarefas, no meu adiantamento, no progresso, vou evoluindo, e aí a gente consegue entender o conceito da pluralidade dos mundos, né, que não faz sentido, né, dentro das mentes dos pensadores livres, pensar que a Terra é o único mundo habitado nesse universo que a gente não consegue nem contabilizar o número de galáxias. A gente nem consegue contabilizar o número de galáxias, só tem vida na Terra. Sabe? Não tem mais nenhum outro lugar. Só na Terra que tem vida, inclusive é uma só. Você vem, fica aqui bonitinho, seja bonzinho, do jeitinho que tem que ser, porque depois vai chegar a hora que você vai ou para um lado bom ou para um lado mau e ponto. E é isso. E isso significa a ressurreição da carne. Não faz sentido. Não faz sentido. Né? Em contrapartida, dentro da doutrina espírita, dentro dos ensinamentos, né, que os mestres, que os nossos espíritos
de luz, os nossos guias, os nossos mentores vêm nos ajudar a ganhar cada vez mais esclarecimento, as pontas se ligam, as coisas se conectam. Então, para a gente poder finalizar a linha de raciocínio com o tema de hoje, que é, todos nós, em algum momento da vida, né, sejamos pessoas que vêm de berços, às vezes mais religiosos, como eu contei para vocês aqui no início da reunião, eu venho de um berço católico, apesar de ter uma mãe que tinha em casa os livros da doutrina espírita, né? Após ali a perda da minha avó, é sempre assim, né? Acontece muito, né? Então, quando a minha mãe perdeu a minha avó, eu era criança ainda, minha avó desencarnou, e a minha mãe buscou muito consolo dentro da literatura espírita, chegou até a frequentar alguns centros na época. Então, quando eu tinha lá 20 e poucos anos, eu ia lá no armário da minha mãe de livro e pegava os livros dela. Pegava o livro dos espíritos, pegava o livro dos médios, ia folheando, e eu delirava com aquilo ali, né? Eu falava, gente, é isso, tá tudo aqui, por que nunca me falaram isso na igreja? Né? Então, em algum momento da vida, a gente já teve contato com esse tema, ou pelo menos com essa expressão, né? A ressurreição da carne. Mas ela não é da forma, ela não acontece da forma como muitas vezes a gente tem acesso, né? Isso não significa que o nosso corpo físico vai reviver, significa que o nosso espírito vai reviver, né? E aí a gente traz todo esse entendimento de que existe um espírito e existe um corpo físico, que é o veículo para que esse espírito viva a vida aqui neste plano material. E quando é chegado o momento de interromper esse laço, o espírito segue, o corpo entra em decomposição, dando origem a diversos elementos que no processo de decomposição vão se dissipar e vão voltar para a natureza e depois serem utilizados pelo nosso planeta de alguma forma para darem origem a outros materiais. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, lá no cubinho de gelo, derretendo, virando água, indo para o estado gasoso novamente, a gente nunca mais vai conseguir fazer o mesmo gelo com aquela água que evaporou, né? Então, é mais ou menos isso. E entender que isso tudo faz mais sentido ainda quando, dentro do entendimento da doutrina espírita, a gente traz todo o conceito de pluralidade das existências, né, de reencarnação, que a gente vai e volta, vai de novo, volta de novo, né, e esse processo vai acontecendo enquanto a gente ainda precisar aprender o que a gente precisa aprender dentro da nossa jornada, dentro da nossa trilha de progresso. Então, essas foram as reflexões que eu fiz ao estudar, né, reestudar esse tema novamente, e mais uma vez, eu encontro muitas respostas, encontro muita lógica, e me dá cada vez mais vontade de mergulhar dentro desses ensinamentos que, enfim, né, eu acho que só nos ajudam a ganhar consciência, expandir a nossa consciência e ganhando um entendimento cada vez maior da nossa vida, da nossa jornada, né? Tá mudo? Tá mudo, Carlos. Aí, ok, obrigada. Eu tirei, porque eu estava dando uma espirrada aqui, mas olha só, nós que te agradecemos muito por nos trazer, desenvolver para a gente esse raciocínio, que é muito bacana, aliando essas questões que a gente vê que é exatamente o tripé da doutrina, né? Que é a filosofia, a ciência e a religião. E isso é muito bacana, a gente ter essa possibilidade de desenvolver esse entendimento. Quando você falou acerca dos jovens que já não se contentam mais, né, com a questão posta, vamos falar assim, que existe essa curiosidade de entendimento, e é muito bacana a gente ver que Kardec, nesse momento, eu percebo, quando a gente vai lendo, principalmente Obras Póstumas, que ele vai falando exatamente dessa questão progressista da doutrina espírita, né? Que tem que desenvolver raciocínio, que tem que acompanhar a ciência, que tem que se modernizar a todos os momentos. Então, assim, você nos fundamentou hoje, trazendo para a gente essa construção lógica, a própria ciência, quando,
né, se apresenta essa questão aí das transmutações, né, da questão da energia, da condensação da massa, essas coisas todas, que não é minha área da física, mas, assim, muito bacana, né, que nos traz isso. E a gente vê que a reflexão, todo o conhecimento que a gente tem na doutrina espírita vai trazendo, eu falo assim, vai trazendo um tijolinho para a construção da casa, né? E cada vez que a gente amplia uma parede, a gente fortalece esse entendimento para prosseguir mais adiante, que são as questões daquilo que nós fazemos com a nossa existência em prol dessas novas existências que teremos, né? Que é o propósito, na verdade, da doutrina, que é nos colocar elementos, conhecimentos, nos trazer, né, esses conhecimentos, de forma que a gente consiga, então, cada vez mais nos melhorarmos com um propósito, né? Que esse propósito é estarmos numa condição melhor, é estarmos em condições de mais paz interior, de mais felicidade, e é por isso que estudar a doutrina espírita vai fazendo sentido. Não é abrir o livro dos espíritos e entender que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, mas o que é entender qual é a ressonância, como que esse Deus ecoa dentro da gente, esse Deus misericordioso. E aí, muito bacana, nós queremos te agradecer por trazer para a gente dessa forma, assim, tão, vamos dizer assim, descritiva mesmo, né, que nos amplia o entendimento mesmo da doutrina acerca desse tema, que é um tema que ainda tem que gera uma determinada polêmica, porque nós, espíritas, né, diferentes, vamos dizer assim, que as religiões orientais, elas já têm um componente, né, espiritualista maior, reencarnacionista, mas as nossas religiões ocidentais, elas têm esse conceito da ressurreição da carne, né, que os corpos, até que tem mudado, a Igreja Católica tem mudado, mas a gente percebe que essa unicidade, única existência. Então, nós te agradecemos muito, tá, Renata? Por Eu que estar agradeço, Carla. Obrigada mais uma vez e sempre à disposição. É um prazer enorme. Alguém quer trazer alguma colocação para a gente, trazer uma dúvida, uma reflexão? Eu achei tão interessante, Renata, que você costuma terminar a sua exposição com essa gratidão, né? E é uma coisa que a gente fala e a gente vê a cada momento que a gente estuda, que esse, vamos chamar de sentimento, que é muito maior do que isso, ele nos proporciona mesmo um equilíbrio, uma harmonização, uma vibração maior. E eu achei, assim, curioso essa coincidência, porque eu pensei hoje da gente fazer aqui a prece do Divaldo, que ele sempre faz a prece da gratidão, que, na verdade, né, da Amália Rodrigues, e que o Divaldo, né, ele psicografou e ele costuma ler de vez em quando. Lembrei do Divaldo, e aí separei para a gente, nesse momento que ele está, né, delicado, passando por uma cirurgia. Então, queria, para a gente encerrar, pedir licença para eu ler a prece para a gente, como sendo, então, a nossa prece final, tá, gente? Rogando, pedindo a espiritualidade maior, que recolha de todos os nossos corações essas vibrações e que possa encaminhar para esse nosso irmão que tanto nos auxilia, que tanto contribui, né, para o nosso Brasil, que tanto deixa exemplo à caridade. Então, assim, vamos todos vibrarmos aqui juntos, né, emanando todo o nosso sentimento que possa ser direcionado a esse nosso irmão no seu restabelecimento. Então, é a prece da gratidão, de Amália Rodrigues, psicografada pelo Divaldo, né? Vai falar assim: Senhor, muito obrigado pelo que me deste, pelo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza.
olhos que contemplam o céu cor de anil e se detêm na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Pela minha faculdade de ver, pelos cegos eu quero interceder, por aqueles que vivem na escuridão e tropeçam na multidão. Por eles eu oro a ti, imploro comiseração, pois eu sei que depois dessa lida, numa outra vida, eles enxergarão. Senhor, muito obrigado pelos ouvidos meus, ouvidos que ouvem o tamborilhar da chuva no telheiro, a melodia no vento, nos ramos do salgueiro, a dor e as lágrimas que escorrem no rosto do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo, que desce do morro na praça cantar. A melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não se esquece nunca mais. Diante de minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, pois eu sei que depois dessa dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que consola, pela voz que com emoção profere uma sentida oração. Pela minha capacidade de falar, pelos mudos eu te quero rogar, pois eu sei que depois dessa dor, no teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham. Mãos de caridade, de solidariedade, mãos que apertam mãos. Mãos de poesias, de cirurgias, de sinfonias, de psicografias, mãos que numa noite fria cuida ou lava louça numa pia. Mãos que à beira de uma sepultura abraça alguém com ternura no momento de amargura. Mãos que no seio agasalha o filho de um corpo alheio sem receio. E meus pés que me levam a caminhar sem reclamar, porque eu vejo na terra amputados, deformados, aleijados, e eu posso bailar. Por eles eu oro e a ti imploro, porque eu sei que depois dessa expiação, numa outra situação, eles também bailarão. Por fim, Senhor, muito obrigado pelo lar, pois é tão maravilhoso ter um lar. Não importa se esse lar é uma mansão, um ninho, uma casa no caminho, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista a presença da harmonia e do amor. O amor de mãe, de pai, de irmão, de uma companheira, de alguém que nos dê a mão. Nem que seja a presença de um cão, porque é tão doloroso viver na solidão. Mas se eu ninguém tiver, nem um teto para me agasalhar, uma cama para deitar, um ombro para eu chorar, ou alguém para desabafar, não reclamarei, não lastimarei, nem blasfemarei, porque eu tenho a ti. Então, muito obrigado porque eu nasci, e pelo teu amor, teu sacrifício, tua paixão por nós. Muito obrigado, Senhor. Então, que Jesus possa nos abençoar a todos, que possam levar essas vibrações aqui para esse nosso irmão. É com muita gratidão a Deus, né, que a gente termina essa reunião e rogando mesmo essas bênçãos para todos nós, para os nossos lares, para as famílias que estão necessitadas de toda ordem, de toda sorte, né, material, necessidades morais, que possamos compartilhar com nossos irmãos do plano maior todos esses sentimentos elevados que tenhamos e que agora rogamos a Jesus que possamos abraçar o nosso orbe nessa energia, né, de amor e paz. Com muita alegria, então, a gente deseja uma boa noite a todos, agradecendo mais uma vez a Renata. Tá, Renata? Obrigada. Então, boa noite, gente. Todos fiquem com Deus.